Ele jogou o documento na mesa e riu na cara dela. Decifra isso e te dou meu salário. A sala inteira esperava ela se humilhar. Mas o que Mariana fez em seguida calou todos os executivos daquela empresa. Alguém aqui consegue me dizer o que está escrito nessa porcaria? A voz de Rodrigo Ventura ecoou pela sala de reuniões. 8 executivos de terno olharam para o papel projetado na parede. Símbolos estranhos, números embaralhados, letras que não formavam palavras em português, inglês ou qualquer idioma reconhecível. Silêncio. Ninguém? Gastei uma fortuna com vocês e ninguém consegue resolver um probleminha desses. Rodrigo jogou uma pasta sobre a mesa de vidro. O barulho fez todos se encolherem nas cadeiras. Foi quando Mariana entrou. Ela empurrava o carrinho de limpeza, tentando ser invisível como sempre. Atravessou o fundo da sala em direção à lixeira. Ninguém olhou para ela. Ninguém nunca olhava. Espera aí. A voz de Rodrigo a congelou. Mariana virou devagar. O chefe estava de pé, braços cruzados, um sorriso torto no rosto. Você, vem aqui. Ela largou o carrinho. Caminhou até a mesa principal. Sentia todos os olhos grudados nela. Sua calça jeans desbotada contrastava com os ternos italianos ao redor. Sabe ler? Rodrigo perguntou. Risadas abafadas encheram a sala. Sei, senhor. Ótimo, então me faz um favor. Ele pegou o documento projetado, uma folha impressa cheia de símbolos incompreensíveis e jogou na frente dela. Decifra isso para mim. Se conseguir, eu te dou meu salário desse mês, uns 50 mil reais. Que tal? A sala explodiu em gargalhadas. Um executivo bateu na mesa. Outro limpou lágrimas de tanto rir. Rodrigo se virou para a plateia, satisfeito com a própria piada. Mariana olhou para o papel. Seu coração disparou. Ela conhecia aqueles símbolos. E então? Vai tentar ou vai voltar para o seu carrinho? Rodrigo se inclinou sobre a mesa, o rosto a centímetros do dela. O hálito de café amargo invadiu seu nariz. Fala logo. Não temos o dia todo para perder com você. Mariana engoliu seco. Suas mãos tremiam quando pegaram o documento. Eu posso tentar. A sala explodiu de novo. Dessa vez, as risadas eram mais altas, mais cruéis. Rodrigo agarrou o pulso dela. Apertou forte. Ótimo, 5 minutos. Se não conseguir, você está demitida. Ele soltou. Ela quase perdeu o equilíbrio. Como um homem podia destruir alguém desse jeito na frente de todos, só porque podia? Mariana segurou o papel com as 2 mãos. Os símbolos dançavam na sua frente. Aquelas formas, aqueles padrões. Ela já tinha visto isso antes. Não era possível, mas era. Sua mente voou para longe daquela sala. Papai, o que significa esse aqui? Mariana tinha 12 anos. Estava sentada no chão do escritório apertado do apartamento em Copacabana. Livros empilhados até o teto. Papéis espalhados por todo lado. Paulo se abaixou ao lado dela. Sorriu daquele jeito carinhoso que só ele sabia fazer. Esse é um símbolo de substituição polialfabética. Viu como ele se repete a cada 7 caracteres? Ela assentiu, os olhos brilhando. Isso significa que a chave tem 7 letras. É como um quebra-cabeça, filha. Você só precisa encontrar o padrão. E se eu não conseguir? Você sempre consegue. Você tem o dom. Ele bagunçou o cabelo dela. Ela riu. Aquela foi a última vez que resolveram um código juntos. 3 meses depois, Paulo saiu para uma reunião na universidade e nunca mais voltou. Infarto fulminante aos 43 anos, sem aviso, sem despedida. Mariana tinha acabado de completar 13 anos. A mãe entrou em depressão profunda. Não conseguia trabalhar, não conseguia nem sair da cama. As contas se acumularam. O apartamento foi tomado pelo banco. Os livros do pai, vendidos. Os papéis com códigos e pesquisas, jogados no lixo. O sonho de Mariana estudar linguística e matemática, enterrado junto com ele. Aos 15, ela estava limpando casas para sustentar a mãe.
Aos 18, trabalhava em 3 empregos diferentes. Aos 22, a mãe morreu. Aos 25, Mariana tinha se tornado invisível, faxineira de escritório. Ninguém perguntava seu nome. Ninguém se importava de onde ela vinha. Ninguém sabia que ela tinha passado a infância inteira decifrando manuscritos antigos com um dos maiores criptógrafos do Brasil. Ela escondia tudo. Era mais fácil assim. Pessoas como ela não tinham direito a um passado brilhante. Ei! Acordou! A voz de Rodrigo a arrancou da memória. Mariana piscou. Estava de volta à sala de reuniões. Os executivos riam. O chefe batia os dedos na mesa com impaciência. Seus 5 minutos estão passando. Ou você vai ficar aí segurando o papel igual estátua. Ela olhou para o documento de novo. A menina que decifrava códigos com o pai tinha morrido há muito tempo. Mas talvez, só talvez, um pedaço dela ainda estivesse vivo. Mariana respirou fundo e começou a ler. Mariana levantou os olhos do papel. Abriu a boca para falar. Eu reconheço esse tipo de... Desculpa, você reconhece? Rodrigo interrompeu. Você... Risadas explodiram de novo. Ela apertou os lábios. Tentou de novo. É uma cifra de substituição. Eu já vi códigos assim. Se me deixarem explicar... Uma cifra... Rodrigo repetiu devagar, como se saboreasse cada sílaba. A faxineira sabe o que é uma cifra. Um executivo de óculos se inclinou para a frente. Rodrigo, onde você achou essa mulher? Ela é comediante nas horas vagas. A mesa inteira gargalhou. Mariana sentiu o calor subir pelo pescoço, mas não podia parar agora. Ela apontou para uma sequência de símbolos no canto superior do documento. Olha aqui. Essa repetição a cada 7 caracteres indica que... Rodrigo arrancou o papel da mão dela. Chega, você está perdendo meu tempo. Mas eu posso resolver? A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Só preciso de alguns minutos para... Para quê? Para fingir que entende? Ele jogou o papel de volta na mesa. Você limpa banheiros, não decifra códigos. Eu sei o que estou falando. Sabe? Rodrigo cruzou os braços. Então me diz, onde você estudou criptografia? Qual universidade? Qual curso? Silêncio. Mariana abaixou os olhos. É o que eu pensei. Rodrigo se virou para os executivos. Ela não tem nem ensino médio completo. Acha que viu isso em algum filme e pode resolver um problema que engenheiros da computação não conseguiram. Meu pai era criptógrafo. As palavras saíram antes que ela pudesse segurá-las. A sala inteira congelou. Rodrigo virou lentamente. Um sorriso perigoso se formou no rosto dele. Seu pai era criptógrafo, ela sentiu. E onde ele está agora? Por que não está aqui resolvendo isso por você? Ele morreu. Que conveniente. Rodrigo caminhou ao redor dela como um predador. Deixa eu adivinhar. Ele era um gênio incompreendido. Ia mudar o mundo, e você aprendeu tudo com ele antes de ele morrer tragicamente. Alguns executivos riram baixo. Mariana fechou os punhos. É verdade. Claro que é. Rodrigo parou na frente dela. E por que uma filha de gênio está limpando o chão? Por que não está em Harvard, quebrando códigos do governo? Porque a vida não é justa. A voz dela tremia. Porque nem todo mundo tem a sorte de nascer rico. O sorriso dele desapareceu. Cuidado com o que fala. Ou o quê? Você vai me demitir? Já disse que ia fazer isso mesmo. Rodrigo deu um passo à frente. Ficou tão perto que ela sentiu o calor da respiração dele. Você quer mesmo fazer isso? Quer mesmo me desafiar na frente de todos? Mariana olhou para os executivos. Todos desviaram o olhar. Ninguém ia defendê-la. Ninguém nunca defendia. Eu só quero uma chance. Uma chance. Rodrigo riu sem humor. Você não merece chance nenhuma. Sabe por quê? Porque pessoas como você acham que o mundo deve alguma coisa. Acham que tragédia pessoal é desculpa para a mediocridade. As palavras cortaram fundo. Mariana sentiu os olhos arderem.
Não, ela não podia chorar, não na frente deles. Seu pai pode ter sido alguma coisa. Rodrigo continuou. Mas você é nada, e vai morrer sendo nada. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir a respiração de cada pessoa. Mariana olhou para o documento na mesa. Aqueles símbolos, aquele padrão. Ela conhecia a resposta. Estava logo ali, na ponta da língua, esperando para ser revelada. Mas e se ela errasse? E se tentasse e falhasse na frente de todos? A humilhação seria completa, irreversível. Talvez Rodrigo estivesse certo. Talvez ela fosse só uma faxineira que não sabia o próprio lugar. Talvez fosse melhor voltar para o carrinho, terminar o turno, ir para a casa e esquecer que isso tinha acontecido. Era o que qualquer pessoa sensata faria. Mas então ela lembrou. Lembrou do pai sentado com ela no chão. Lembrou dos olhos dele brilhando quando ela resolvia um código particularmente difícil. Lembrou da última coisa que ele disse antes de sair naquele dia. Você tem um dom, Mariana. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Ela tinha escondido esse dom por 12 anos. Tinha enterrado junto com os livros e os sonhos. Tinha fingido que não existia, porque era mais fácil ser invisível do que ser rejeitada. Mas talvez, só talvez, estivesse na hora de parar de se esconder. Mariana levantou o queixo, olhou Rodrigo direto nos olhos. Me dá 10 minutos. O quê? 10 minutos com esse documento, sem interrupções. Se eu não resolver, você pode me demitir e nunca mais vai me ver na vida. Rodrigo soltou uma risada curta. E se você resolver? Então você cumpre sua aposta e me pede desculpas na frente de todo mundo. A sala explodiu em murmúrios. Rodrigo olhou ao redor. Os executivos estavam chocados, alguns curiosos, um ou dois quase impressionados com a audácia dela. Ele não podia recuar agora, não na frente de todos. 10 minutos, ele apontou para o relógio na parede. Mas você faz isso aqui, na frente de todo mundo. Se tentar colar, se tentar buscar no celular, acabou. Não vou precisar de celular. Então prova. Rodrigo empurrou o documento para ela. Puxou uma cadeira. Senta e mostra do que você é feita. Mariana sentou. Puxou a cadeira para perto da mesa. Pegou uma caneta que estava ao lado de um copo de café. Todos os olhos da sala estavam grudados nela. E pela primeira vez em 12 anos, Mariana não sentiu vontade de desaparecer. Mariana virou o documento. Começou a analisar os símbolos. Sua mente trabalhava rápido, identificando padrões, frequências, repetições. Olha só, a faxineira virou detetive. A voz de Rodrigo cortou sua concentração. Ela tentou ignorar. Voltou os olhos para o papel. Quanto você aposta que ela desiste nos primeiros 2 minutos? Ele perguntou para a mesa. Risadas. Eu dou 1 minuto e meio. Um executivo respondeu. Generoso demais. Outro comentou. 1 minuto no máximo. Mariana apertou a caneta. Continuou escrevendo. Ela tinha identificado a primeira camada de substituição. Estava indo bem. Posso fazer uma pergunta? Rodrigo se inclinou sobre a mesa. Você realmente acha que vai conseguir? Tipo, no fundo, você acredita mesmo nisso? Ela não respondeu. Porque seria triste, sabe? Você se iludir desse jeito, criar esperança e depois falhar na frente de todo mundo. Deixa ela trabalhar, Rodrigo. Uma voz feminina veio do fundo da sala. Mariana levantou os olhos. Uma executiva de uns 40 anos, cabelos presos em coque, a observava com expressão neutra. Relaxa, Beatriz. Só estou tornando o momento mais interessante. Rodrigo bateu palmas 2 vezes. Aliás, já que temos tempo sobrando. Ele foi até a porta e a abriu. Pessoal, venham ver uma coisa. Vozes se aproximaram do corredor. Mariana sentiu o estômago afundar. Pessoas começaram a entrar na sala. Recepcionistas, assistentes, analistas. Até o pessoal da TI apareceu. A sala de reuniões, que comportava 20 pessoas confortavelmente, agora tinha pelo menos 30. O que está acontecendo?
Alguém perguntou. A Mariana aqui aceitou um desafio. Rodrigo anunciou com braços abertos. Ela vai decifrar um código que nossos melhores engenheiros não conseguiram, e se falhar, vai embora. Murmúrios encheram o ambiente. Algumas pessoas riram. Outras pareciam constrangidas, mas ninguém saiu. Todos ficaram para assistir. Mariana respirou fundo. Tentou se concentrar, mas era impossível. Tinha gente demais, barulho demais. Quanto tempo falta? Rodrigo perguntou. 7 minutos. O executivo de óculos respondeu. 7 minutos e ela nem começou direito. Rodrigo apontou para o papel. Isso aí são rabiscos? Mariana escreveu mais rápido. Estava na segunda camada agora. Faltava pouco. Gente, vocês estão vendo isso? Rodrigo segurou o papel e mostrou para todos. Ela está fazendo continhas, continhas. Risadas explodiram. Alguém tirou o celular e começou a filmar. Por favor, não filma. Mariana pediu baixo. Por quê? Tem vergonha? O rapaz com o celular deu risada. Então não devia estar aqui. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Mas ela piscou forte. Não podia desmoronar. Não agora. 5 minutos. Mariana identificou o padrão final. Começou a traduzir os símbolos. As letras iam se formando. Fazia sentido. Estava funcionando. Espera. Ela levantou a mão. Eu já sei como resolve. A sala silenciou por um segundo. Então Rodrigo começou a aplaudir devagar. Sarcástico. Ela já sabe. Ouviram? A moça que não terminou a escola já sabe como resolver um problema de criptografia avançada. Ele parou de aplaudir. Então explica pra gente, com suas palavras simples, como é que resolve? Mariana limpou a garganta. É uma cifra de Vigenère modificada. A chave tem 7 letras e se repete em... Cifra de Vigenère, Rodrigo interrompeu. Você ouviu isso em algum lugar e achou bonito? Não, eu sei o que é. Meu pai me ensinou. Ah, sim, o pai gênio. Rodrigo virou para a plateia. Pessoal, o pai dela era criptógrafo. Devia ter ensinado muita coisa antes de abandoná-la. Ele não me abandonou. A voz dela tremeu. Ele morreu. E te deixou sem nada, né? Sem dinheiro, sem estudo, sem futuro. Rodrigo caminhou ao redor da mesa. Deve ser por isso que você está aqui, limpando o chão que pessoas importantes pisam. Alguns executivos desviaram o olhar, mas ninguém falou nada. Sabe qual é o seu problema, Mariana? Rodrigo parou na frente dela. Você não aceita o que você é, fica criando essas fantasias de que é especial, de que tem talento escondido. Mas a verdade é que você é só mais uma. Ele apontou para o documento. E esse papelzinho não vai mudar nada. Mesmo que por milagre você acerte, amanhã você ainda vai estar aqui com esse uniforme, limpando sujeira dos outros. A sala estava completamente silenciosa agora. Até os que riam antes pareciam desconfortáveis. Mariana olhou para o papel na sua frente. As letras que tinha decifrado. A resposta que estava tão perto. Então olhou para as pessoas ao redor. Todas aquelas caras. Alguns com pena, outros com desprezo, a maioria com indiferença. Ninguém acreditava nela. Nem mesmo ela tinha certeza se acreditava em si mesma. 3 minutos, o executivo avisou. Rodrigo cruzou os braços. Desiste. É menos vergonhoso. Mariana abaixou a cabeça. Uma lágrima caiu no papel, manchando a tinta. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela realmente não fosse nada. A lágrima escorreu pelo rosto de Mariana. Pingou no papel, borrando um dos símbolos que ela tinha decodificado. Ela estava sozinha, no meio de 30 pessoas, completamente sozinha. Ninguém ia ajudar. Ninguém ia defender. Era assim que o mundo funcionava. Pessoas como ela não mereciam chances. Talvez fosse melhor desistir mesmo. Levantar, pegar o carrinho, sair pela porta e nunca mais olhar para trás. Seria mais fácil. Seus dedos largaram a caneta. Ela começou a se levantar da cadeira. Então viu. No canto do documento,
Meio apagado pela lágrima, estava um símbolo que ela não tinha reparado antes. Um pequeno desenho na margem, uma borboleta. Seu coração parou. O pai dela sempre desenhava uma borboleta quando terminava de criar um código. Era a assinatura dele, a marca registrada. Ela piscou, olhou de novo. Não podia ser, mas era idêntico, o mesmo traço, o mesmo estilo. Esse documento tinha algo a ver com o trabalho do pai, e se Paulo estivesse aqui, ele não deixaria ninguém diminuí-la desse jeito. Ele diria para ela levantar a cabeça, para terminar o que começou. Você tem um dom, Mariana. Não deixa ninguém te convencer do contrário. A voz dele ecoou na mente dela como se ele estivesse ali. Mariana enxugou as lágrimas. Respirou fundo. Não, ela não ia desistir. Não depois de ter chegado tão longe. Não por causa de um homem como Rodrigo Ventura. 2 minutos, o executivo avisou. Mariana sentou de novo, pegou a caneta, voltou a escrever. Ah, olha só, ela ainda não desistiu, Rodrigo comentou. Impressionante. Ela ignorou. Focou no papel, na sequência, no padrão. Tudo começou a se encaixar. Os símbolos formavam letras, as letras formavam palavras, as palavras formavam uma frase. Ela estava tão perto, tão perto. 1 minuto. Mariana escreveu mais rápido. Sua mão tremia, mas continuava. Último símbolo, última letra, pronto. Ela tinha a resposta completa, mas precisava ter certeza. Não podia errar. Não agora. Mariana pegou uma folha limpa que estava na mesa. Alguém ia reclamar. Mas ela não se importou. Começou a escrever a solução do zero, verificando cada passo, cada substituição, cada letra. 30 segundos. Ela está copiando de algum lugar? Rodrigo perguntou. Não, está só escrevendo. O executivo de óculos observava curioso. 10 segundos. A sala inteira contou junto. 9, 8, 7. Mariana terminou a última palavra. 6, 5, 4. Ela soltou a caneta. 3, 2, 1. Silêncio. Rodrigo bateu palmas uma vez. Acabou o tempo. Então, qual é a resposta? Mariana levantou a folha. Suas mãos ainda tremiam, mas sua voz saiu firme. A mensagem diz: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Rodrigo franziu a testa. Isso não significa nada. Significa sim. A voz de Beatriz veio do fundo. A executiva se levantou e caminhou até a mesa. Posso ver? Mariana entregou o papel. Beatriz leu em silêncio. Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para Mariana. Você estudou criptografia onde? Com meu pai. Quem era seu pai? Paulo Henrique Costa. Ele trabalhava na Universidade Federal. Beatriz completou. Eu conheci o trabalho dele. Ele era brilhante. A sala inteira virou para ela. Rodrigo deu um passo à frente. Espera, você está dizendo que ela acertou? Beatriz olhou para ele, depois para Mariana. Não só acertou, ela decifrou em menos de 10 minutos o que nossa equipe inteira não conseguiu em 2 semanas. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Rodrigo olhou para Beatriz como se ela tivesse enlouquecido. 2 semanas? Beatriz, você está delirando. Ela teve sorte. Chutou. Chutou? Beatriz levantou o papel. Ela mostrou o processo completo. Identificou o tipo de cifra, a chave de substituição e aplicou o algoritmo correto. Isso não é sorte, é conhecimento. Conhecimento. Rodrigo soltou uma risada sem humor. De onde? Da escola da vida? Do pai dela. Beatriz virou para Mariana. Paulo Henrique Costa era especialista em criptografia clássica. Publicou 3 livros sobre cifras históricas. Eu usei o trabalho dele na minha dissertação de mestrado. Mariana sentiu o peito apertar. Alguém lembrava do pai. Alguém conhecia o trabalho dele. Ele era seu pai? Beatriz perguntou suavemente. Era. E ele te ensinou? Desde pequena. Era nossa brincadeira favorita. Beatriz olhou para o papel de novo. Balançou a cabeça impressionada. Você tem o dom dele.
Espera, espera. Rodrigo se colocou entre as duas. Você está dizendo que vamos acreditar nela só porque o pai era alguém importante? Ela pode estar inventando tudo isso. Pode testar, Mariana falou. Sua voz não tremia mais. Me dá outro código, qualquer um. Eu resolvo na frente de todo mundo. A sala explodiu em murmúrios. Rodrigo ficou vermelho. Não vou perder mais tempo com isso. Eu vou. Beatriz puxou o celular. Digitou algo rápido. Tenho um documento aqui que recebemos de um cliente internacional. Ninguém na empresa conseguiu decifrar. Nem terceirizamos ainda porque o conteúdo é confidencial. Ela enviou algo para o computador da sala. A tela grande acendeu. Um novo documento apareceu. Mais símbolos. Mais complexo que o primeiro. Esse é nível avançado, Beatriz explicou. Se você conseguir pelo menos identificar o tipo de cifra, já vai ser impressionante. Mariana se levantou. Caminhou até a tela. Estudou os símbolos. Seu cérebro trabalhava em alta velocidade. Padrões, frequências, repetições. É uma cifra de transposição combinada com substituição. Ela apontou para uma sequência. Viram como as colunas se repetem em blocos de 5? Isso significa que o texto original foi dividido e reorganizado antes da substituição. Beatriz digitou algo no celular. Checou alguma coisa. Continue. A chave de transposição provavelmente é uma palavra, algo significativo para quem criou. Mariana analisou as bordas do documento. E tem uma pista aqui. Essa marca d'água. É um brasão, francês pelo desenho. Como você sabe que é francês? Um executivo perguntou. Meu pai colecionava cifras históricas. Essa estrutura é típica de códigos diplomáticos franceses do século XIX. Eles usavam palavras relacionadas a valores nacionais como chave. Mariana virou para Beatriz. Tenta liberté. L-I-B-E-R-T-E. 7 letras. Beatriz digitou no computador. Rodou algum tipo de programa. A sala inteira prendeu a respiração. A tela piscou. Linhas de código apareceram. Depois, lentamente, palavras em português começaram a se formar. Não acredito. Beatriz sussurrou. Funcionou. A sala explodiu. Pessoas se levantaram. Algumas aplaudiram. Outras simplesmente olhavam para Mariana como se a vissem pela primeira vez. Rodrigo estava pálido. Isso não prova nada. Prova que ela sabe o que está fazendo. Beatriz se virou para ele. E que você deve 50 mil reais. Eu não vou. Você fez uma aposta pública, Rodrigo. Beatriz cruzou os braços. Na frente de 30 testemunhas. E ela cumpriu a parte dela. Foi sorte 2 vezes. Sorte? Uma voz veio da porta. Todos viraram. Um homem de uns 60 anos, terno impecável, entrou na sala. O logo da empresa bordado no bolso. Fernando Cardoso, o CEO. A sala inteira congelou. Senhor Cardoso. Rodrigo endireitou a postura. Eu não sabia que o senhor estava no prédio. Cheguei há 10 minutos. Minha assistente me disse que tinha uma confusão na sala de reuniões. Fernando olhou ao redor. 30 pessoas aqui dentro. Alguma explicação? Ninguém falou. Fernando viu Mariana, viu o uniforme de faxineira, viu o documento na tela. Alguém vai me explicar o que está acontecendo? Beatriz deu um passo à frente. Senhor, essa é Mariana. Ela acabou de decifrar 2 códigos que estavam travando nossos projetos. Um deles em menos de 10 minutos. Fernando ergueu as sobrancelhas. Ela trabalha no departamento de TI? Não, senhor. Ela é da equipe de limpeza. O silêncio voltou. Pesado, constrangedor. Fernando olhou para Rodrigo. E como isso começou? Rodrigo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu fiz uma aposta, de brincadeira. Uma aposta. Sim, disse que dava meu salário se ela conseguisse decifrar um documento. E ela conseguiu. Senhor, eu não pensei que... Você não pensou. Fernando repetiu. As palavras cortaram o ar. Você humilhou uma funcionária em público,
Fez uma aposta irresponsável e agora quer recuar porque perdeu. Não é bem assim. Então, como é? Rodrigo não respondeu. Fernando virou para Mariana. Você estudou onde? Não estudei formalmente, senhor. Meu pai me ensinou em casa. Ele era Paulo Henrique Costa. O rosto de Fernando mudou. O Paulo da UFRJ? Sim. Eu o conheci. Fui a 2 palestras dele. Homem brilhante. Fernando balançou a cabeça. Sinto muito pela sua perda. Obrigada. E você trabalha aqui como faxineira porque precisava sobreviver e ninguém contrata criptógrafos sem diploma. Fernando ficou em silêncio por um longo momento. Então virou para Rodrigo. Você vai cumprir sua aposta. 50 mil reais. Até o fim do dia. Senhor, isso é... Não terminei. A voz de Fernando era gelo. E segunda-feira você vai ao RH explicar por que humilhou uma funcionária e criou um ambiente hostil. Dependendo da sua resposta, veremos se você continua nessa empresa. Rodrigo ficou branco. Fernando olhou para Mariana. Você pode vir ao meu escritório amanhã, 9 da manhã. Eu? Sim, senhor. Ótimo. Vamos conversar sobre uma posição mais adequada para seus talentos. Ele saiu da sala sem dizer mais nada. 30 pessoas ficaram paradas, processando, chocadas. Mariana sentiu as pernas fracas. Ela tinha conseguido, realmente conseguido. Beatriz tocou seu ombro. Você foi incrível. Mas antes que Mariana pudesse responder, Rodrigo se aproximou. O rosto dele estava contorcido de raiva. Você acha que ganhou? Ele sussurrou baixo. Isso não vai durar. Você é uma fraude e eu vou provar. Ele saiu da sala batendo a porta. Mariana respirou fundo. A guerra tinha apenas começado. Mariana saiu da sala de reuniões com as pernas bambas. As pessoas no corredor a olhavam diferente agora. Alguns com respeito, outros com curiosidade. Muitos ainda com desconfiança. Ela foi direto para o vestiário. Precisava processar tudo o que tinha acontecido. Beatriz a seguiu. Espera. Mariana parou. Virou. Você está bem? Beatriz perguntou. Ainda não sei. O que Rodrigo disse para você antes de sair? Mariana hesitou. Que eu sou uma fraude e que ele vai provar. Beatriz suspirou. Ele vai tentar sabotar sua reunião com Fernando. Como? Não sei ainda, mas conheço Rodrigo há 5 anos. Ele não aceita perder, especialmente para alguém que ele considera inferior. Mariana encostou na parede. Estava cansada, tão cansada. O que eu faço? Se prepara. Beatriz pegou o celular. Você tem provas do que seu pai fazia? Certificados, fotos, qualquer coisa que comprove que ele realmente te ensinou? Tenho algumas coisas guardadas. Fotos antigas, um caderno que sobrou. Traz tudo amanhã e chega cedo, antes das 9. Por quê? Porque Rodrigo vai chegar mais cedo ainda e vai plantar dúvidas na cabeça do Fernando antes de você entrar na sala. Mariana sentiu o estômago revirar. Ele pode fazer isso? Ele vai fazer isso. Beatriz colocou a mão no ombro dela. Mas nós vamos estar prontas. Naquela noite, Mariana revirou a casa inteira. Encontrou uma caixa no armário. Dentro, fotos do pai, certificados dele e o caderno. O último caderno que eles usaram juntos. Ela abriu, viu a letra do pai, viu a letra dela, torta de criança, códigos resolvidos, anotações nas margens. Uma lágrima escorreu. Pai, espero que eu esteja fazendo a coisa certa. Às 7 da manhã de sexta-feira, ela já estava na porta da empresa. Beatriz a encontrou no estacionamento. Trouxe tudo? Mariana mostrou a pasta com os documentos. Bom, agora vem comigo. Elas subiram para o 10º andar. O escritório de Fernando ficava no fundo do corredor, mas Beatriz a levou para uma sala de reuniões menor. Vamos esperar aqui e organizar tudo. Elas espalharam as fotos na mesa. Os certificados do pai, o caderno. Beatriz tirou fotos de tudo com o celular. Por que está fotografando?
Mariana perguntou. Backup, caso algo desapareça. Às 8h15, a assistente de Fernando apareceu na porta. Beatriz, o senhor Rodrigo está no escritório do Fernando. Pediu uma reunião urgente. Beatriz e Mariana trocaram olhares. Começou. Beatriz se levantou. Fica aqui, não sai, não fala com ninguém. Mas confia em mim. Beatriz saiu. Mariana ficou sozinha na sala. Os minutos passavam devagar, muito devagar. Ela olhou para as fotos na mesa, o pai sorrindo. Ela, criança, abraçada nele. Por favor, que isso dê certo. Às 8h40, Beatriz voltou. O rosto dela estava tenso. O que aconteceu? Rodrigo está dizendo que você colou, que tinha acesso aos documentos antes, que tudo foi armado. Mas isso é mentira! Eu sei, mas ele está convincente. E trouxe o pessoal de TI para confirmar que os arquivos foram acessados ontem de manhã. Por quem? Ele não tem certeza, mas está insinuando que foi você. Mariana sentiu o chão sumir. Eu nem tenho acesso ao sistema, eu sou faxineira. Exatamente. Beatriz sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas estava lá. E o TI pode confirmar isso. Seu crachá não tem permissão para entrar nas salas de arquivos digitais. Então ele acabou de cavar a própria cova. Beatriz pegou o celular. Mas precisamos de mais uma coisa. Você consegue resolver um código completamente novo, na frente do Fernando, sem ter visto antes? Consigo. Tem certeza? Absoluta. Beatriz digitou algo rápido. Acabei de pedir para um amigo meu, professor de matemática na USP, criar uma cifra do zero. Ele vai mandar em 10 minutos. Ninguém além dele e nós vai conhecer a resposta. Mariana respirou fundo. Isso vai funcionar? Vai. Beatriz olhou no relógio. São 8h50, vamos. Elas caminharam pelo corredor. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Na porta do escritório de Fernando, Beatriz parou. Pronta? Não. Ótimo. Pessoas prontas demais ficam confiantes demais. Você está no ponto certo. Ela bateu na porta. Entre. A voz de Fernando veio de dentro. Beatriz abriu. Fernando estava atrás da mesa. Rodrigo sentado na cadeira ao lado, braços cruzados, sorriso arrogante no rosto. Mariana. Fernando indicou uma cadeira. Senta, precisamos conversar. Mariana sentou. Colocou a pasta no colo. Suas mãos suavam. Fernando juntou as mãos sobre a mesa. Rodrigo me procurou hoje de manhã com algumas preocupações. Sobre ontem. Preocupações. Rodrigo repetiu. Isso é ser generoso. São acusações sérias. Deixa eu ouvir os dois lados. Fernando olhou para Mariana. Mas primeiro, quero ouvir o que Rodrigo tem a dizer. Rodrigo se ajeitou na cadeira. Estava confiante, preparado. Senhor Fernando, eu sei que ontem pareceu impressionante. A moça resolve 2 códigos difíceis, todo mundo fica chocado, mas algo não fechava. Então eu investiguei. Ele abriu uma pasta, tirou alguns papéis. Conversei com o pessoal de TI. Os arquivos daqueles documentos foram acessados ontem de manhã, 2 horas antes da reunião. Fernando perguntou, e alguém os acessou. Alguém que sabia que eu ia usar aqueles documentos. Alguém que teve tempo de estudar as respostas antes. Você está acusando Mariana de ter colado. Estou dizendo que as evidências apontam para isso. Beatriz deu um passo à frente. Rodrigo, o crachá da Mariana não tem acesso aos arquivos digitais. O sistema de segurança pode confirmar isso em 2 minutos. Ela pode ter pedido para alguém acessar por ela. Quem? Beatriz cruzou os braços. Ela mal fala com alguém aqui. Trabalha sozinha, no turno da noite, na maioria das vezes. Então foi sorte. Rodrigo mudou de tática. Sorte pura. Ela chutou e acertou. 2 vezes? Fernando perguntou. Por que não? Probabilidade existe. Rodrigo. Fernando se inclinou para a frente. Onde você quer chegar com isso? Quero chegar no fato de que essa mulher está manipulando o senhor.
Ela viu uma oportunidade de sair da posição dela e está usando uma história emocionante para conseguir algo que não merece. Algo que não merece. Mariana repetiu baixo. Exatamente. Rodrigo virou para ela. Você não tem formação, não tem diploma, não tem nada além de uma história triste sobre um pai morto. Rodrigo! Beatriz levantou a voz. É a verdade, ele continuou. E eu não vou ficar quieto enquanto ela engana todo mundo. Pessoas como ela precisam entender que existe hierarquia, existe ordem, existe lugar para cada um. Ele virou para Fernando. Senhor, o senhor construiu essa empresa do zero. Sabe o valor do mérito verdadeiro. Não pode deixar que alguém assim destrua a credibilidade do que fazemos aqui. Fernando ficou em silêncio, estudando Rodrigo. Depois, Mariana. Interessante, Fernando disse finalmente. Você fala muito em mérito, Rodrigo, em ordem, em lugar de cada um. Porque acredito nisso. Então você não vai se importar de Mariana provar mais uma vez que sabe o que está fazendo. O sorriso de Rodrigo vacilou. Já provei meu ponto. Não. Fernando se levantou. Você fez acusações. Agora vamos testar se elas são verdadeiras. Mariana abriu a pasta, tirou as fotos, espalhou na mesa de Fernando. Esse é meu pai, Paulo Henrique Costa. Essas fotos são de quando eu tinha 10, 11 anos, ele me ensinando códigos. Fernando pegou uma foto, estudou. E isso? Ele apontou para o caderno. O último caderno que usamos juntos. Tem códigos que resolvemos. A letra dele, a minha letra. Rodrigo se inclinou. Qualquer um pode falsificar isso. Qualquer um. Beatriz pegou o caderno. Abriu em uma página. Essa é a cifra de Playfair. Olha a data. Março de 2012. Mariana tinha 12 anos. E daí? E que a letra é claramente de criança. A caligrafia, o jeito de escrever. Você acha que ela falsificou isso ontem à noite? Rodrigo olhou para Fernando. Senhor, com todo respeito, isso não prova que ela decifrou os códigos ontem sem ajuda. Você tem razão. Fernando pegou o celular. Por isso vamos fazer um teste. Agora. Ele digitou algo. Esperou. O celular vibrou. Acabei de pedir para um professor da USP, que Beatriz conhece, criar uma cifra nova. Ele acabou de enviar. Ninguém além dele conhece a resposta. Fernando virou o celular para Mariana. Você consegue decifrar isso? Mariana olhou para a tela. Símbolos novos, padrão diferente dos anteriores. Seu coração acelerou. Mas ela tinha feito isso a vida inteira. Podia fazer de novo. Posso tentar. Quanto tempo você precisa? 15 minutos. Tem 10. Fernando empurrou um bloco de notas e uma caneta para ela. Rodrigo se levantou. Isso é ridículo. O senhor está mesmo acreditando nela? Estou dando a ela a chance de provar você errado. Fernando cruzou os braços. Ou você tem medo de que ela consiga? Rodrigo ficou vermelho, mas sentou de volta. Mariana pegou o celular, começou a analisar. Bloqueou tudo ao redor. Era só ela e o código. Padrões começaram a aparecer. Repetições, frequências. Ela escreveu rápido. Testou uma hipótese. Não funcionou. Testou outra. Funcionou. A chave era uma palavra. 6 letras. Ela precisava descobrir qual. Olhou para as bordas do documento. Procurou pistas. Nada óbvio. Então voltou para a estrutura. Testou palavras comuns. Nada. 5 minutos. Mariana respirou fundo. Lembrou do que o pai sempre dizia. O Criador sempre deixa um pedaço de si no código. Ela olhou de novo. Havia uma sequência que se repetia 3 vezes. Não era parte do código. Era decoração. Não. Era a pista. 3 letras. USP. A chave tinha algo a ver com a universidade. Mariana tentou campus. 6 letras. As letras começaram a se formar. Fazia sentido. 2 minutos. Ela terminou a tradução. Leu em voz alta. A mensagem diz: talento real não precisa de diploma para existir. Silêncio total. Fernando pegou o celular, digitou algo, esperou.
O telefone tocou. Ele atendeu. Professor Henrique? Acabei de receber a decodificação. Sim, ela acertou. Ele desligou. Olhou para Rodrigo. Algo a dizer? Rodrigo estava branco. Completamente branco. Ela o quê? Beatriz perguntou. Colou de novo? Teve ajuda telepática? Isso não é possível. É possível. Fernando colocou o celular na mesa. E você acabou de testemunhar. Rodrigo se levantou, cambaleou, segurou na cadeira. Senhor, eu só estava protegendo os interesses da empresa. Não, Fernando disse. Você estava protegendo seu ego. Rodrigo abriu a boca, fechou. Não tinha mais nada a dizer. Seu império de arrogância tinha desmoronado em 10 minutos. Fernando ficou de pé atrás da mesa. Olhava Rodrigo com uma expressão que mesclava decepção e raiva contida. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir a respiração de cada um. Beatriz foi a primeira a se mover. Ela se aproximou de Mariana e tocou seu ombro. Você foi perfeita. A porta do escritório se abriu. A assistente de Fernando apareceu. Senhor, tem gente no corredor querendo saber o que está acontecendo. A notícia de ontem se espalhou e... Deixa eles entrarem, Fernando disse. Senhor, deixa. Quero que vejam isso. A assistente hesitou, mas obedeceu. Em menos de 1 minuto, 10 pessoas entraram no escritório. Executivos, analistas, pessoas do RH. Até alguns da equipe de limpeza apareceram na porta curiosos. Entre eles, o executivo de óculos que tinha rido de Mariana ontem. O que está acontecendo? Alguém perguntou. Fernando apontou para Mariana. Mariana acabou de decifrar, na frente de nós três, um código completamente novo, criado há 20 minutos por um professor da USP, em 10 minutos. Murmúrios explodiram. Como? Ela realmente sabe fazer isso? O executivo de óculos deu um passo à frente. Senhor Fernando, eu estava lá ontem. Vi tudo e eu quero pedir desculpas. Ele virou para Mariana. Eu ri de você. Achei que era piada. Me desculpa. Mariana assentiu, sem palavras. Outra pessoa se manifestou. Uma mulher do RH. Eu também estava. E fiquei quieta quando deveria ter defendido você. Foi errado. Um por um, as pessoas que tinham rido ou ficado em silêncio ontem começaram a se manifestar. Alguns pedindo desculpas, outros apenas reconhecendo o talento dela. Até que todos os olhos se voltaram para Rodrigo. Ele estava encostado na parede, o rosto vermelho, as mãos tremendo. E você, Rodrigo? Fernando perguntou. Vai dizer alguma coisa? Eu não... Você não o quê? Não estava errado. Não humilhou uma funcionária. Não tentou destruir a credibilidade dela baseado em preconceito puro. A sala inteira observava. Rodrigo olhou ao redor, procurando apoio, procurando alguém que ficasse do lado dele. Ninguém se moveu. Até seus aliados mais próximos desviaram o olhar. Senhor Fernando, eu posso explicar. Então explica. Eu estava tentando proteger a empresa, manter os padrões. Padrões, Fernando repetiu. Os padrões que incluem humilhar pessoas por causa da posição social delas? Não foi isso. Foi exatamente isso. Rodrigo respirou fundo. Uma última tentativa. Eu cometi um erro, reconheço, mas trabalho aqui há 10 anos. Sempre fui um funcionário dedicado. Isso tem que valer alguma coisa. Fernando ficou em silêncio por um longo momento. Vale, ele disse finalmente. Vale você sair daqui com uma carta de referência em vez de um processo por assédio moral. O rosto de Rodrigo desmoronou. O senhor está me demitindo? Estou. Rodrigo deu um passo cambaleante para a frente. Senhor Fernando, por favor. Eu tenho família, tenho contas. Não pode fazer isso comigo. Eu não fiz isso com você. Fernando apontou para Mariana. Você fez isso com você mesmo quando decidiu humilhá-la publicamente. Foi só uma brincadeira. Eu não pensei que... Você não pensou, esse é o problema. Fernando se aproximou. Rodrigo, você teve todos os privilégios.
Estudou nas melhores escolas, teve todas as oportunidades. E mesmo assim, quando viu alguém com talento real vindo de baixo, sua primeira reação foi destruir. Eu estava protegendo a hierarquia da empresa. Não, Beatriz falou. Você estava protegendo seu ego, porque no fundo, você sabe que nunca foi tão bom quanto fingia ser. Rodrigo virou para ela furioso. Você sempre me invejou, sempre quis meu cargo. Eu não invejo nada de você, Beatriz disse calmamente. E sobre seu cargo, acabou de ficar vago. A sala inteira entendeu o que ela quis dizer. Rodrigo percebeu que tinha perdido, completamente. Ele olhou para Mariana, uma última tentativa desesperada. Você acha que vai ser feliz aqui? Acha que eles vão te respeitar? Você sempre vai ser a faxineira que teve sorte. Mariana o encarou. Não desviou o olhar. Eu nunca tive sorte. Tive talento, trabalho e um pai que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Ela deu um passo à frente. E sabe o que mais? Eu não tenho vergonha de ter sido faxineira. Tenho vergonha de pessoas como você que pisam nos outros só porque podem. Silêncio absoluto. Rodrigo não tinha resposta, não tinha defesa, não tinha nada. Fernando pegou o telefone. Segurança, podem vir ao meu escritório. Vamos escoltar o senhor Rodrigo Ventura para fora do prédio. Isso não é necessário, Rodrigo disse rapidamente. Eu saio por conta própria. Prefiro garantir. 2 seguranças apareceram na porta em menos de 1 minuto. Escolta o senhor Rodrigo até a saída. Ele não trabalha mais aqui. Rodrigo olhou uma última vez para todos na sala, procurando o quê? Pena? Apoio? Não encontrou nada. Ele saiu entre os 2 seguranças, a cabeça baixa, os ombros caídos. O homem que ontem comandava a sala com arrogância, agora saía como uma sombra. A porta fechou atrás dele. Ninguém falou por alguns segundos. Então Fernando virou para Mariana. Senta, temos muito o que conversar. Mariana sentou. Suas pernas mal a sustentavam. A adrenalina começava a passar, deixando apenas exaustão. Beatriz ficou ao lado dela. Fernando voltou para trás da mesa. Você começa segunda-feira. Departamento de Análise e Criptografia. Salário inicial de 12.000. Benefícios completos. E vamos pagar sua faculdade se você quiser fazer uma. Mariana piscou, tentando processar. Senhor, eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Eu aceito. Fernando sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. Ótimo. Agora vai para casa. Descansa. Segunda-feira começa sua nova vida. Mariana se levantou, ainda tonta, ainda processando. Ela tinha entrado naquele escritório como faxineira e estava saindo como analista. A batalha tinha acabado e, contra todas as probabilidades, ela tinha vencido. Mariana saiu do escritório de Fernando ainda sem acreditar. Seus passos ecoavam no corredor vazio. Eram quase 10 da manhã de sexta-feira. Beatriz caminhou ao lado dela. Precisa de uma carona para casa? Não, eu vim de ônibus. Estou acostumada. Mariana, Beatriz parou. Você não precisa mais pegar 3 ônibus para chegar aqui. Com o novo salário, pode morar mais perto. Pode ter carro. Pode ter vida. A palavra ficou suspensa no ar. Vida. Há quanto tempo Mariana não tinha uma vida de verdade? Anos, talvez mais de uma década. Eu sei, ela disse baixo. Só vai demorar um tempo para acostumar. Vai mesmo, Beatriz sorriu. Mas você merece isso. Nunca duvida disso. Elas caminharam até o elevador. Quando as portas se abriram, 3 pessoas estavam dentro. Viram Mariana e se afastaram automaticamente, dando espaço. Parabéns, um deles disse. O que você fez foi incrível. Obrigada. As portas fecharam. Mariana olhou para o reflexo no metal polido. Ainda via a faxineira, ainda via a menina que limpava chão. Mas alguma coisa tinha mudado nos olhos dela. Talvez fosse esperança. Beatriz apertou o botão do térreo. Segunda-feira, chega às 8.
Vou te apresentar para a equipe e te mostrar sua estação de trabalho. Minha estação. Sim, computador, mesa, cadeira que não dói nas costas depois de 8 horas. Mariana riu. Foi uma risada baixa, quase tímida, mas estava lá. O elevador parou, elas saíram no térreo. Na recepção, 4 pessoas conversavam. Quando viram Mariana, pararam. Uma delas começou a aplaudir. Os outros seguiram. Mariana sentiu o rosto esquentar. Acenou rapidamente e saiu pela porta principal. Do lado de fora, o sol de São Paulo batia forte. O barulho do trânsito. A cidade viva. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em anos, sentiu que pertencia a algum lugar. 3 dias depois, segunda-feira chegou. Mariana entrou na empresa às 7h45. Não conseguia dormir direito desde sexta. A ansiedade misturada com a empolgação não deixava. Ela tinha comprado uma roupa nova no sábado. Nada extravagante. Calça social preta, blusa branca, sapato fechado simples. Mas era dela, novo, escolhido por ela. Não era uniforme de faxineira. Beatriz a esperava na recepção. Pontual, gosto disso. Elas subiram para o 8º andar. O departamento de análise e criptografia ficava no fundo. Uma sala ampla com 10 estações de trabalho. 6 pessoas já estavam lá. Pessoal, essa é Mariana, a nova analista. Todos se viraram. Alguns sorriram. Outros apenas acenaram. Um rapaz de uns 30 anos se aproximou. Eu sou Diego. Vi o que você fez na sexta. Foi impressionante. Obrigada. Sua estação é essa aqui. Ele apontou para uma mesa perto da janela. Computador já está configurado. Senha provisória está nesse papel. Qualquer dúvida, só gritar. Mariana sentou. A cadeira era confortável, ergonômica. O computador tinha 2 telas. Ela ligou. Digitou a senha. O sistema abriu. Na tela, uma mensagem de boas-vindas. E logo abaixo, 3 projetos atribuídos a ela. Seu coração acelerou. Projetos reais. Trabalho real. Ela abriu o primeiro. Um código comercial que precisava ser analisado. Confidencial. Importante. Mariana sorriu. E começou a trabalhar. As horas passaram rápido, muito rápido. Quando olhou o relógio de novo, já era meio-dia. Pessoal, almoço! Diego anunciou. A equipe se levantou. Mariana hesitou. Vem com a gente. Uma mulher chamada Júlia disse. Sempre comemos juntos na praça de alimentação. Mariana pegou a bolsa e o seguiu. No elevador, ouviu vozes conhecidas no corredor. Virou. Era Cláudia, a supervisora da equipe de limpeza. Mariana! Oi, Cláudia! É verdade? Você foi promovida? Fui, para analista. Cláudia sorriu. Foi um sorriso genuíno, orgulhoso. Sempre soube que você era diferente. Parabéns. Obrigada. E Cláudia? Sim. Se precisar de alguém para cobrir turno, eu ainda posso ajudar. Até você encontrar substituta. Cláudia balançou a cabeça. Não, você tem coisa melhor para fazer agora, mas obrigada por oferecer. Elas se despediram. Na praça de alimentação, enquanto comia, Mariana ouviu uma voz alta 3 mesas adiante. Um homem de terno reclamava com uma atendente. Eu pedi sem cebola. Você é surda? A moça estava vermelha, segurando as lágrimas. Desculpa, senhor. Vou refazer agora. Não quero que refaça. Quero que faça direito da primeira vez. Gente como você não serve nem para isso. Mariana parou de comer. Aquele tom, aquela arrogância. Era Rodrigo de novo. Era sempre o mesmo tipo de pessoa. Ela se levantou. Mariana, deixa pra lá. Diego sussurrou. Mas ela já estava caminhando. Parou na frente do homem. Com licença. Ele olhou para ela irritado. O quê? Ela pediu desculpas. E vai refazer. Não precisa falar desse jeito. Quem é você? Alguém que já esteve do lado dela. O homem franziu a testa. Olhou Mariana de cima a baixo. Você trabalha aqui? Trabalho.
no 8º andar, e você? Sou cliente. Então deveria saber tratar as pessoas com respeito. Mariana virou para a atendente. Refaz o pedido dele, com calma. Se ele reclamar de novo, chama o gerente. A moça assentiu, agradecida. O homem abriu a boca para protestar, mas Mariana já tinha voltado para sua mesa. Diego estava boquiaberto. Você é louca? Ele pode reclamar de você. Pode. Mariana deu de ombros. Mas não vou ficar quieta vendo alguém ser humilhado. Júlia sorriu. Bem-vinda à equipe. Acho que você vai se dar muito bem aqui. Mariana olhou pela janela da praça. A cidade inteira lá fora, infinita, cheia de possibilidades. Ela não era mais invisível. E nunca mais seria. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu a dor da Mariana ou a alegria da vitória dela, deixa seu like aqui embaixo. É o jeito mais simples de você me dizer que histórias assim fazem sentido, que vale a pena continuar contando. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo agora? Pode ser São Paulo, Rio, Curitiba, Manaus ou qualquer cantinho do Brasil. Eu leio todos os comentários de verdade e faço questão de responder cada pessoa que tira um tempinho para escrever. Sua cidade vai aparecer aqui. Se você acredita no poder de histórias que emocionam, que fazem você sentir algo real, se inscreve no canal. Estamos no começo dessa jornada e cada inscrição nova me dá a força e a certeza de que estou no caminho certo. Conto muito com você para continuar. E não vai embora ainda. Eu deixei 2 histórias incríveis na tela para você escolher e assistir agora. Clica em uma delas. Te encontro no próximo vídeo.